Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Pythonando e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto da biblioteca. Acredito eu que já estamos na sexta aula. Estou aqui com o Ricardo novamente. Quisesse dar um oi pro pessoal, Ricardo? Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí e vamos continuando o projeto aí que está ficando muito bom. Vamos lá, pessoal, então. Vamos relembrar da onde a gente parou ontem? Só para a gente não ficar muito perdido. Deixa eu só abrir aqui o navegador, 127, meu servidor está parado. Deixa eu só rodar meu servidor aqui. Ok. Então, a gente tinha parado na última aula, a gente já tinha feito aqui a listagem dos livros, e aqui a gente tem um botão cadastrar livros, onde a gente tinha aqui nome, autor, coautor, data cadastro, emprestado. Tudo isso daqui já está perfeito, como a gente queria, só que daqui para baixo tem alguns problemas. Por exemplo, o usuário, quando eu vou cadastrar um livro, o usuário, por exemplo, eu estou cadastrado na conta Caio12, e ele está podendo cadastrar um livro lá na conta do Ricardo. Isso não pode acontecer, a gente tem que corrigir isso. E a gente tem que corrigir as categorias também, porque as categorias aqui a gente pode perceber que está mostrando todas as categorias, até as categorias que não são minha, por exemplo, romance, suspense, aqui são categorias que o Ricardo cadastrou. Então nós vamos ter que resolver isso na aula de hoje. Como que nós vamos fazer isso? É um pouquinho complexo, porque é complexo para quem está começando e não tem uma noção tão boa assim de Django, mas vamos lá, qualquer dúvida pode me perguntar, tá, Ricardo e pessoal aí nos comentários. Aqui a gente tem Ok. essa minha classe cadastro livro, que a gente criou lá em forms.py. Vou um pouco mais devagar aqui, porque essa parte aqui pode ser bem complexa mesmo, para quem está iniciando, não tiver um domínio tanto de Python quanto de Django. Então, essa classe que representa o nosso formulário. Essa classe, ela herda de model form do Django. E aqui a gente fala qual formulário que nós vamos utilizar. Livros. Então, significa que nós temos uma model que nós criamos aqui, chamada livros, essa daqui, que tem esses campos. Ou seja, meu formulário vai ter todos esses campos. Por quê? Eu coloquei aqui dunder all. Porque, ou seja, eu estou falando, todos os campos do formulário tem que ter, o formulário tem que ter todos os campos no model. Porque não tem nenhum campo aqui que não seja obrigatório, que eu não queira cadastrar. O coautor não é obrigatório, mas o usuário tem a opção de cadastrar. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, o que acontece? O usuário, então, ele está criando no formulário este campo aqui, usuário, e eu não quero que esse campo apareça. Por quê? Esse campo tem que ser automático. Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa, você já tem um domínio de orientação a objetos, Ricardo? Eu já tenho estudado bastante. Isso Tá, aí já beleza. tem alguma coisa eu consigo. Aqui, Classes, né? Orientação de classe, herança, isso isso. aí dá para. Aqui a Vai. gente vai mexer com assuntos bem avançados de orientação a objeto. Não é nada fora do comum assim, mas é algo que com as pessoas que acabaram de começar a aprender, às vezes não viram o que eu vou falar aqui hoje, mas não se preocupem. Então eu vou criar um método chamado def danderinit. Um método... Opa! Aqui você já viu que o próprio PyCharm já me deu uma... Ó, Caio, tem alguma coisa de errado ali, mas já vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Então aqui eu vou criar o método danderinit, e esse método é muito simples. Você já conhece ele, Ricardo? Sim, sim. Ele é É o que basicamente vai herdar, né? Isso, ele é basicamente um método que vai ser chamado todas as vezes que eu instancio a minha classe. Ou seja, ele vai ser chamado aqui na linha 13, ele vai ser chamado aqui na linha 30. Todas as vezes que eu falo que cadastro livros, abre e fecha parênteses, esse método danderinit vai ser chamado. Só que aqui tem um problema. Se a gente entrar em model form, aí você pode ver que o model form, essa classe que nós estamos herdando aqui, cadastro livros, ela herda de model form. O que é model form? É uma outra classe que herda de base model form. Então, se eu apertar Ctrl e clique, a gente vai entrar na classe model form. Então, a classe model form, ela já tem um método init. E o que é a herança que a gente está fazendo aqui? Ou seja, cadastro livro herda de model form e model form herda de base model form. Então, é a mesma coisa que falar aqui cadastro livro herda de base model form. Então, todos os métodos que eu tenho em base model form, eu tenho também em cadastro livro. Ou seja, quando eu faço cadastro livro, abre e fecha parênteses aqui, ó, cadastro livro, abre e fecha parênteses, o que acontece? Eu estou chamando esse método aqui, ó, esse método init. Mas só que quando eu for lá em forms e sobrescrever esse método init, o que eu estou falando? Eu estou excluindo esse método aqui, eu estou sobrescrevendo, ele passa a deixar de existir. Só que isso não pode acontecer, porque se esse método init deixa de acontecer,
toda a questão do Django que manipula formulários não vai funcionar. Então, para isso, eu tenho que falar, ó, eu vou sobrescrever o método init, só que eu também vou rodar o init da classe Py. E qual que é a classe Py? ModelForm. E qual que é a classe Py de ModelForm? Base ModelForm. Então, para isso, eu vou rodar super. O que é super? É a classe Py. Ponto. E eu vou falar qual método eu quero rodar da classe Py que eu estou sobrescrevendo agora. Eu não estou sobrescrevendo o método init e quero rodar o método init, então dunder init. Abre e fecha parênteses. Esse método, o que ele vai receber como parâmetro? Ele vai receber args e qargs. Então, são todos os métodos que a gente tem ali. Então, eu vou receber aqui, tanto no meu init, dunder asterisco args e asterisco qargs. Dois asteriscos, né? Qargs. E aqui, eu vou passar para o init. Aqui faltou um dunder de novo. E eu vou passar para o init lá do Base Model Form, tanto o args quanto o qargs que eu recebi aqui no meu init que eu acabei de construir. Então aqui eu vou enviar args e qargs. Dunder qargs. Aqui eu escrevi errado. Args. Ótimo. Beleza, então o que eu estou fazendo? Eu sobrescrevi um método init. Agora, o que vai acontecer? Quando eu chamo aqui o meu view, lá em cadastro livro, quando eu instancio o cadastro livros, o que ele vai fazer? Ele não vai rodar mais o init lá do Base Model Form. Ele vai rodar esse init aqui, da linha 14. Só que esse init da linha 14, o que ele faz? Ele roda o init lá de Base Model Form. Ele está rodando esse init. Deu para entender isso, Ricardo? Sim, sim. Tranquilo, né? Ele está herdando da classe de Base Model Form. Exatamente. E eu estou rodando o init de lá. Então, esse init que eu sobrescrevi aqui, ele não faz nada mais além do que rodar esse init aqui. Então, deixar dessa forma que tá e dessa forma que tá aqui, não muda nada, é exatamente a mesma coisa. Só que por que eu estou criando esse método init? Eu quero fazer algumas alterações lá nos models do Django. Então, se eu vim aqui em Base Model Form, a gente pode perceber que a gente vai ter uma variável de classe, de instância, chamada fields. Deixa eu só achar ela aqui. Aqui já está usando. Self.fields, cadê? Self.fields. Deixa eu procurar aqui. Self.fields. Fields, cadê a declaração dela? Aqui, ó. Self.fields. Essa variável, o que ela representa? Ela representa todos os campos que o meu formulário tem. E quais são os campos que o meu formulário tem? Esse formulário aqui é um formulário model form, ou seja, ele tem o mesmo campo que o meu model. Então aqui, ó, eu tenho lá o campo nome, autor, coautor, data cadastro, emprestado, categoria e usuário. Então essa variável self.fields, ela contém todos esses meus campos. Ó, e vou provar para você, Ricardo. Se eu vim aqui em view, lá na linha 13, depois da nossa instância de cadastro, o form, ele não é uma instância de cadastro livro? Sim. Concorda, né? Tranquilo. Então eu posso fazer assim, ó. Print. Esse formulário aqui não tem os seus próprios campos? Ou seja, quais campos são esses? Nome, autor, coautor, data cadastro, emprestado e por aí vai. E eu vou mostrar agora, se eu acessar form.fields, eu vou lá dar um F5 na minha página, ó, dei alguns F5s. Olha só o que ele trouxe pra gente. Ele retornou pra gente um dicionário, ó, onde eu selecionei. Consegue enxergar? Sim, sim. Então aqui eu tenho um dicionário. Autor, coautor, trouxe tudo. Isso mesmo. Então aqui eu tenho um dicionário, onde a chave do dicionário é o nome do meu campo, ou seja, o nome que eu tenho aqui, ó, lá no meu model, por exemplo, um nome, e o valor desse dicionário é qual campo que ele é. Por exemplo, o nome, ele é um char field. O autor, ele é um char field. Vamos ver algo que não seja um char field. O categoria. O categoria, aqui no meu model, ele é uma chave estrangeira. E o que uma chave estrangeira representa? Em formulários, um choice field. Choice é tipo um select, que a gente pode escolher, a gente vai dar opções para ele. Então, esse campo aqui, cadê? Esse form.fields, essa variável fields, contém todos os valores
do meu formulário. Então, eu poderia acessar form.fields. Isso daqui não é um dicionário. Como que eu acesso posições de um dicionário? Como a gente acessa a lista, só que entre chaves. Então, eu vou acessar nome. Quando eu faço isso, eu consigo acessar exatamente aquele campo. Ó. Agora eu tenho lá django.forms.fields.charFields. E aqui eu tenho vários elementos que a gente pode manipular. Aqui, ó. Agora eu tenho form.fields da posição nome.widget. O que é o widget? Cada campo de formulário que nós temos, porque, por exemplo, se eu venho aqui em nome, ele vai estar printando para a gente que ele é um django.forms.fields.charFields. Só que cada campo de formulário que nós temos, ele tem que ser representado através de um widget. O que é um widget? Um elemento aqui, por exemplo. Esse daqui é um widget, essa caixa de texto aqui é um widget. Agora, essa caixa aqui de select é um outro widget. Essa caixa aqui de um botão é um outro widget. Isso são widgets. Então, se eu der um ponto widget, o que eu tenho aqui que representa o nosso HTML? Ele vai mostrar django.forms.widgets.textInput. Deu para entender a estrutura aqui do Django? Ok, não, assim ficou fácil, você explicando assim ficou muito fácil. Tá, tranquilo. Então esse widget, ele representa aquilo que vai ser mostrado na tela. Então, sabendo disso, eu posso alterar algumas coisas, algumas funcionalidades. Lembra que eu falei que eu não quero que esse usuário aqui apareça? Então eu tenho que definir ele como um hidden input e não como um text input. Porque o text input não é o choice input, na verdade, né? Se eu acessar aqui, ó. Aqui eu estou acessando o nome. Eu quero acessar o usuário, por exemplo. O usuário. O usuário, ele vai ser um choice. Aqui, ó. Vai ser um select, que é a mesma coisa que um choice, na verdade, né? Django.forms.widgets.select. Eu não quero que ele seja um select, eu quero que ele seja um campo hidden, ou seja, aquele campo escondido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que simplesmente vir aqui, vou apagar isso daqui. Então, lá em forms, lembra que eu criei essa classe init? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar self.fields na posição usuário.widget. Coloquei dentro. .widget. Ou seja, deu para entender toda essa estrutura que eu estou fazendo aqui, né? Ok. Só que aqui fora eu estava acessando form.fields. Por quê? Form já é uma instância de fields. Como agora eu estou dentro da classe, o self não representa a minha instância, agora eu faço self.fields. .widget. Ou seja, eu vou alterar qual que é o widget desse campo usuário. Porque por padrão ele estava vindo com um widget de select. Porque toda chave estrangeira do banco de dados é representada por um select. Então, eu vou mudar para um hidden input. Então, eu vou falar aqui forms.hidden input e pronto. Agora, o que eu estou fazendo? Toda vez que eu instancio o meu formulário, o que vai acontecer? O usuário vai ser um input escondido, aquele input que não aparece. Se eu pressiono F5, o usuário não aparece aqui mais. Beleza? Ok, mas você vai ter que transportar isso para outra tela também ou já vai automático? Onde você colocou ali já instancia as duas? Ótima pergunta. Ou vai ter que repetir? Muito boa pergunta. Você fala, se eu acessar aqui em acessar cadastro, é uma outra tela. Isso. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer tela. ou não? Ele não vai aparecer. Por quê? O método init, ele é chamado todas as vezes que há uma instância de cadastro livros. Então aqui, lá na função home, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Lá na função home, quando eu chamei cadastro livros, o que aconteceu? Ele instanciou o dunder init. Então o dunder init rodou e ele virou um hidden input. Só que lá na função ver livros, ele também virou um cadastro. Ele também instanciou o dunder init, ou seja, ele também rodou essa linha aqui. Por isso que eu fiz isso daqui, ou seja, em todas as telas, aquilo vai acontecer. Entendeu? Show. Uhum. A gente poderia fazer um pouquinho... Isso é a forma da herança, né? Esse é o modo de herança. Herda das classes, onde você instancia uma classe, herda todos os valores da classe livros, cadastro livros. Né? Não é herança que se chama, isso daqui é um método construtor que se chama. Esse método ele vai ser chamado dunder init sempre que houver uma instância.
Sempre que eu falar cadastro livro, abre e fecha o parênteses, esse método aqui vai rodar. Ou seja, eu faço cadastro livro, abre e fecha Sim. parênteses, tanto em ver livro, que é essa tela aqui, quanto nessa tela aqui, que é a função Sim. home, ó. Eu poderia fazer de uma outra forma. Se eu vir aqui, ó, eu vou tirar esse Dunder Init daqui. Vamos supor, Caio, eu quero que o usuários aqui, ele apareça, mas ele só apareça aqui na home. Quando eu tiver aqui em ver livro, ele não pode aparecer. Então o que nós vamos fazer? Aqui na home, eu deixo da forma que tá. Só que aqui em ver livros, o que eu faço? Eu faço form.fields na posição usuário ponto widget vai ser igual a forms. Aqui ele já importa automaticamente para mim, o meu VS Code já importou para mim. Então aqui em cima, ó, ele já importou o forms para mim, tá? Mas se o seu VS Code não importar o forms, tem que importar aqui, from Django import forms. Agora o que vai acontecer? Eu estou alterando o campo usuário, ou seja, lá em form.fields na posição usuário, eu estou alterando apenas da instância da linha 29. Aqui na linha 13, eu não mudei nada. Vamos comprovar? Vou voltar lá para a página inicial. Se eu apertar em cadastrar livros, nós temos aqui o campo usuário. Perfeito. Se eu acessar aqui qualquer livro e tentar cadastrar um livro, o usuário não aparece mais. Ok, entendi. Entendeu? Mas aqui, aí varia. Se eu quisesse que isso fosse em apenas um caso, eu faria dessa forma. Mas como isso vai acontecer em todos os casos, eu deixo aqui no método init para a gente não precisar repetir os códigos. Ou seja, com um único código, ele serve para todos. Beleza? Ok. Só que Show de aqui bola. ainda Entendi. tem um probleminha. E qual probleminha que é esse? Cadastro lá dos livros, a As categorias, né? categoria, né? Além disso, tem um outro. O que eu vou fazer? Vou vir aqui inspecionar. Se a gente vir aqui selecionar, forms, a gente vai lá em table, tbody, o último tr, é o último? Acho que é, né? Table, não, categoria não. É o penúltimo, então. Emprestado não. Ué, cadê? Categoria. Calma aí. BTN cadastrar é o último. Ah, tá aqui, ó. Então, achou? Consegue enxergar aqui? Ok. Então aqui eu tenho um Sim, input, sim. type hidden, com name usuário, onde o ID é igual ao ID do usuário. Só que aqui ainda tem um problema. Esse campo não tem valor nenhum. E eu quero que esse campo tenha um valor, que é o ID do usuário que está logado no sistema agora. Então, como que eu vou fazer isso? É muito simples. Isso daqui eu vou ter que fazer aqui dentro da view. Eu poderia fazer dentro do Forms, dentro do Dunder Init do Forms, só que ficaria mais complexo ainda. E como essa aula já é um assunto mais avançado, porque aqui, querendo ou não, nesse projeto da biblioteca, até então a gente só tinha feito coisas básicas. E isso daqui já é algo mais avançado. A gente não passou por todos os processos que a gente teria que passar para ver sobre questão de formulário. Então eu vou tentar simplificar e explicar da forma mais devagar possível, ok? Então eu preciso definir lá para esse campo que ele é hidden, já que o usuário não vai poder digitar nada, escolher nada, eu preciso que ele tenha um valor por padrão. Porque senão como é que eu vou saber qual usuário que está cadastrado ali? Ou seja, o sistema vai colocar um valor naquele campo. Então eu vou falar que form.fields, na posição usuário, ponto initial, ou seja, o valor inicial, ele vai se começar com algum valor. Eu posso colocar isso para qualquer campo. Por exemplo, aqui no categoria, ou em qualquer campo. Por exemplo, nome. Nome initial vai ser igual a Caio. Se eu faço isso, ele vai funcionar? Vai também, não tem problema nenhum. O que acontece? Deixa eu só vir aqui, rodamos aqui. Ele não veio. Acho que foi no home, né? Não veio. Form fields nome. Initial. É Caio. Era para ele ter funcionado. Deixa eu dar um Ctrl S aqui no servidor. Damos. Ele não veio. Home, form fields.
Form fields, nome, ponto, ah, tá, aqui tá initial, é initial, ok? Agora sim, pressionamos o F5, e agora, ó, por padrão, o campo aqui, nome, veio com o valor de Caio. Eu posso apagar e mudar para o que eu quiser, mas ele veio com o valor inicial. Eu quero fazer isso para o campo usuário, initial, e o que eu vou falar, qual vai ser o valor inicial desse campo usuário, Ricardo? Vai ser de quem está logado, né? De quem está logado. E onde que nós temos isso armazenado? O ID de quem está logado. Lá no login da página, no login da página. Quando você entra no livro, você tem o login de quem está o usuário aqui em cima, na home. Lá na session, concorda? Ok. Essa request.session na posição usuário não é uma variável que quando a gente fez o login, a gente criou ela para ter o ID do usuário? Sim, sim. Usuário. Perfeito. Feito isso, quando eu pressiono um F5, olha só o que vai acontecer. Vou vir em inspecionar. Vou vir aqui. Vamos abrir este formulário. Vamos abrir table, tbody, tr, td. E olha só o que nós temos. Input do type hidden, que a gente não tá vendo. E olha o value aqui. Tá vendo que ele veio com o value 1? Sim. Isso significa que qual usuário que vai ser cadastrado? Esse livro vai ser de qual usuário? Do usuário 1, né? Que deve ser o Caio. Exatamente. Isso daqui, se a gente não tratar, traz pra gente um problema de segurança. Se o usuário for um pouco mais avançado, por mais que não tenha o formulário aqui, ele pode vir aqui, trocar esse valor 1 para o valor 2. E ele vai cadastrar um livro na conta do Ricardo, por exemplo, o que não pode acontecer. Então isso daqui a gente vai ter que tratar mais pra frente. Não é difícil, é bem tranquilo. A gente só vai ter que verificar se lá no back-end, o usuário que o back-end fala que está logado é o mesmo que o front-end está falando que está logado. Porque se ele alterar aqui para 2, o meu back-end está falando, ó, o usuário logado é o 1. Mas ele está falando que ele é o 2, então tem um conflito ali. Então a gente não faz o cadastro de livros. Mas beleza. Por enquanto, no front-end está 100%. Eu tenho aqui eu mudei sem querer, vamos voltar para o 1. Senão vai dar problema depois, não sabe por quê. Beleza, então agora eu tenho um input, que ele é hidden com name usuário, que já está com o ID do usuário ali por padrão. Depois a gente só precisa fazer essa verificação de segurança. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso trocar esses choices aqui. Eu não posso mostrar todos esses campos. E é muito parecido com o que a gente já tinha. Se eu acessar aqui, print form.fields, na posição categoria, vamos ver o que ele vai trazer para nós. Ele vai trazer um select form. Então aqui, ó, django.forms.model.model.choice.fields. Então ele é um model choice field. Se eu acessar .widget, ele vai trazer um select. Vou rodar um F5 de novo. Aqui, ó, django.forms.widget.select. Isso tudo tá lá dentro do Django. Se eu acessar em Venv, vamos vir lib64, Django, descer um pouquinho, tem lá form. Dentro de form nós temos os widgets, e dentro dos widgets nós temos o select. Vamos descer um pouquinho. Tem muito, né? Até achar. Select conhece... Aqui, achou já. Na linha 674, ele tem essa classe aqui, select, que é exatamente a classe que nós temos lá no campo categoria. Ele está herdando dessa classe. E a classe select, ela herda do choice widget. O choice é aquela questão de escolha, ou seja, vou escolher Python, que a gente pode escolher. Então, beleza. É isso que nós temos aqui dentro. Só que, sempre que nós temos o model choice fields, que é o caso do categoria, ele tem um atributo também chamado querySet. Query, eu não lembro certinho como é que escreve querySet, eu acho que é assim. Você sabe se é assim que escreve querySet? Acho que é, quase certeza. Eu acho que sim, Se não for vai dar erro, vamos ver. Se eu pressionar F5, tá, não deu erro é porque tá certo. Aqui, ele mostrou pra gente, ó, quais são os campos do querySet, ou seja, quais são os campos que aquele select contém. Ou seja, ele contém lá categoria Python, categoria Java, categoria romance, terror, categoria Python, categoria suspense. Ou seja, ele contém todas as categorias. Isso daqui é uma lista contendo todas as categorias
que esse meu query set pode mostrar lá para o usuário escolher. Então, o que a gente tem que fazer aqui também para impedir que isso aconteça? A gente vai ter que sobrescrever esse form.fields na posição categoria.querySet. Eu não quero todas as categorias. Eu quero apenas as categorias na qual é daquele usuário. Então, primeiro, eu tenho que fazer assim, ó. Usuário. Tá, aqui eu já tenho usuário. Então, aqui, o que eu preciso fazer? Eu simplesmente preciso fazer assim, ó. Eu preciso filtrar. Eu vou falar aqui, .querySet vai ser igual. Então, eu vou lá em categoria, que é o meu model categoria. E agora, o que eu faço? .objects.filter. E eu vou, aqui, se eu coloco assim, ó, .all, o que eu faço? Eu trago todas as categorias, que é exatamente da forma que já está, ó. Ou seja, eu trago todas as categorias. Eu quero trazer todas as categorias? Não, eu quero trazer apenas algumas categorias. Então, filter. Quais categorias eu quero trazer? Eu quero trazer apenas as categorias que sejam daquele usuário. Ou seja, quando o usuário, que é o campo usuário que nós criamos lá no model, cadê? Aqui, ó, usuário lá no model. Quando esse campo for igual ao usuário que está logado. Aqui, antes, em aulas passadas, a gente já tinha criado uma variável que representa o nosso usuário. Aqui na linha 11, essa variável usuário. Então, vou dar um Ctrl+C nela, Ctrl+V e pronto. Se eu fizer isso, vou dar um F5, vim cadastrar livro. Agora, quando eu vim aqui, eu não estou dando print, né? Vamos dar um print. Print form.fields na posição categoria query set. Pressionamos um F5. Beleza. Olha as categorias que ele trouxe para a gente. Categoria Python e a categoria Java. Ele não trouxe todas as categorias. E isso representa automaticamente quando eu venho aqui em categoria, Python e Java. Beleza? Show. E você poderia pôr essa instrução junto com a outra que a gente fez de usuário? Para atender as duas telas ou não? Ah, tá. Você fala fazer, em vez de colocar esses códigos aqui, em vez de colocar eles aqui na view, colocar eles aqui. É isso que você está falando? Sim. Você pode, Isso. só que isso daqui vai ser um pouco mais complexo. Por quê? Aqui seria self, seria bem parecido com isso. Self. Só que aqui eu teria que importar o categoria também. Então aqui, from.models, aqui já está importando livros, vamos importar a categoria, né? Categoria. Então, feito isso, praticamente está tudo funcionando. Se eu quisesse definir aqui o usuário 1, por exemplo, poderia. E se eu quisesse definir as categorias aqui como todas, ou qualquer outro filtro que não levasse em consideração o usuário, eu conseguiria fazer. Só que tem um problema. A gente não está levando em consideração a requisição do usuário. A gente não define lá no usuário, naquele campo usuário, e o campo categoria também, não depende dessa variável usuário. Só que aqui, nessa classe form aqui, eu tenho a informação de qual usuário está logado no sistema? Não. Porque quando eu faço uma requisição, quando eu aperto F5 nessa página, o que acontece? Ele vai chamar a função home, e a função home recebe um parâmetro que é o request, ou seja, a requisição do usuário. E nessa requisição, eu contenho a minha session, e essa session contém a informação de qual usuário está logado. Agora, dentro do form, eu não tenho isso. Então, eu teria que enviar esses valores aqui para a classe cadastro, que dá um pouco mais de trabalho. E como já é um assunto mais complexo, ficaria um pouco mais confuso de se entender para quem está vendo o model form pela primeira vez aqui, poderia ficar mais confuso. Por isso, eu fiz dessa forma mesmo. Não, ficou bom. Eu só perguntei para tirar a dúvida nesse ponto. Dá para fazer, mas seria mais complexo. Não sei se vai ter algum aluno da Python Full assistindo esse vídeo aqui, mas para quem é aluno da Python Full sabe exatamente o que eu estou falando. Exatamente como que funciona por trás do Django. Eu tentei mostrar um pouco nessa aula aqui. Claro que não dá para mostrar tudo, mas nas próximas aulas a gente vai entrando um pouco mais a fundo, se aprofundando um pouco mais. Porque agora, daqui para frente, não daqui para frente necessariamente, mas como a gente decidiu fazer através desse model form, a gente precisa ter uns conhecimentos a mais de Django.
Ele é a forma mais fácil e rápida de se fazer para quem já domina o framework. Agora, para quem está aprendendo, fazer dessa forma pode ser um pouco mais complexo. Concorda comigo? Por quê? Para quem está aprendendo, Ricardo, qual que você acha mais fácil? Sim. Fazer lá criando o HTML. Por mais que você tenha que digitar muita coisa, digitar todo aquele HTML, é mais fácil de se entender do que entender toda essa estrutura aqui, não é? Verdade. Claro. Mas depois que você já sabe, fazer dessa forma não fica mais fácil? Você tendo conhecimento, você já associa que aquela quantidade de linha de código que você tinha, você pode fazer ela simplificada. Então é muito mais interessante quando você domina, né? É muito fácil. Exato, mas para quem está começando, eu concordo que é um pouco mais avançado esse conceito. Agora eu só dei um Ctrl X lá em cima, ó, Ctrl X não, Ctrl C, e colei aqui em ver livro, porque se eu não fizesse isso, aqui não estaria funcionando. Usuários not defined. Ah, tá, aqui tem um probleminha. Aqui, em home, quando a gente fez, já existia essa variável usuário. Lá em ver livro não existe, então vamos dar um Ctrl C. Tá vendo que ele está falando que essa variável não existe? Então vou vir aqui, dar um Ctrl V e pronto. Vou pressionar F5 e agora sim tá tudo funcionando perfeitamente. A gente já tinha feito a função aqui para salvar, né? Dessa forma aqui, ó, cadastrar livros. Então, esse meu formulário, se a gente for lá no nosso HTML, ver livro, ou qualquer outro formulário, ela tá em base, na verdade, né? Vamos fechar aqui, vai estar em templates, base, e esse formulário vai estar aqui, ó. Esse formulário, ele redireciona a gente para o URL cadastrar livro, que é essa função aqui. Essa função, ela simplesmente form cadastro, request.post, form.save, isso aqui tudo a gente já viu na última aula. Vamos verificar se está funcionando? Alô? É alguém que tá, é o Wagner que entrou aí. Problema não. Tá mutado, não tá fazendo barulho, não vai atrapalhar a aula não. É bom que ele quiser aprender aí. E aí, Wagner, tá aí? Beleza? Tranquilo? Tá ouvindo? Não sei. Tá, vamos lá. Vamos continuar de onde a gente parou. Então, aqui a gente já está fazendo o cadastro. A gente já está salvando esse formulário. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer o teste aqui, Ricardo, e ver se está tudo funcionando. Cadastrar livro. Vou cadastrar aqui um livro qualquer, um autor qualquer. O coautor eu vou deixar em branco, emprestado, e vou selecionar uma categoria. E agora, ó, a gente pode perceber que tanto em ver livro, as categorias também, elas não estão tendo as categorias de todos os usuários. Está sendo mostrada apenas as categorias desse meu usuário. Vou selecionar Python, cadastrar. Ele me mandou para essa tela aqui, ó. Por que ele mandou para essa tela? Porque ele caiu dentro desse if, que o formulário é válido, salvou o formulário e deu esse return HTTP response. Então, aparentemente, deu tudo certo. Tá tendo alguns barulhos aqui? Não sei. Mas beleza, aparentemente deu tudo certo. Vamos voltar aqui na home e ver se tá tudo certo mesmo? Olha o que apareceu aqui, o meu livro. Exatamente como eu cadastrei. Alô, estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Aqui, Caio, volta lá na tela. Olha lá, mas não apareceu a tabela lá embaixo não, hein? A tabela apareceu aqui, a tabela. Ela não apareceu. Não, mas cadê o empréstimo? Esse livro não foi emprestado para ninguém. Ah, tá. Porque tá Entendeu? empréstimos ali, eu pensei que ele ia aparecer lá embaixo. Ah, tá. Que aqui ele tá marcado como emprestado, né? Só que a gente não cadastrou nenhum empréstimo. A tela, lembra que a tela de cadastrar os empréstimos a gente não cadastrou ainda? Sim, sim. Não, porque na hora que você fez o cadastro, pôs emprestado, aí eu associei que ia atrapalhar aparecer. Eu que fiz besteira mesmo. Mas se a gente vir aqui adicionar empréstimo, eu vou emprestar pro Ricardo, a data vai ser hoje, a devolução vai ser hoje, o livro vai ser Caio 12. Se eu salvar aqui, isso daqui a gente tem que fazer, isso que a gente acabou de fazer aqui, a gente tem que criar a nossa própria tela. Aí sim aparece o Ricardo aqui, ó. Ok. Beleza? Bem que eu já te devolvi o livro. Já pegou hoje, devolveu hoje. Então, beleza. Tá funcionando o nosso cadastrar livro. Isso daqui tá 100%? Ainda não. Por que não? O usuário ele pode muito bem vir aqui em cadastrar livro, botão inspecionar do mouse, vir aqui, selecionar aqui form, table, tbody, tr, th, tá aqui o input. Vou trocar o value de 1 para 2. Fiz isso, beleza. Vamos lá cadastrar aqui, Caio 12, David Kopek, beleza. Colocar outro nome aqui, livro qualquer. Com o autor, vou falar que ele não está emprestado e vou selecionar a categoria Java. Quando eu fizer isso, esse livro tem que ser do Caio, concorda? Mas eu vou cadastrar, ele cadastrou perfeitamente, o que já não deveria acontecer. Se eu for lá na minha home aqui,
Ele não está mostrando que esse livro é meu. Se eu vim aqui, eu cadastrei livros, livro qualquer. De quem que é esse livro? Opa, do Ricardo. Tem problemas aí, não tem? Sim, Problema, entendi. Se problema, ele fizer isso, se o usuário fizer isso localmente, ele consegue alterar lá, né? problema muito grave. Ideias de como faz para resolver? É, tem que pensar. Sim. Ó, pensa assim. No que o usuário tem acesso total? No que ele pode modificar? Só o livro, o nome do livro. Não nesse sentido, no Ele sentido pode tipo modificar o nome do livro. de código mesmo. No que ele tem acesso? Tudo aquilo Ah, que tá tá, na de máquina código. dele, ele tem acesso, não tem? Sim. E esses Se você códigos em fizer HTML, uma comparação, pode entende? Se falar. você fizer a comparação do que está no servidor e o que está vindo da página, se não for igual, aí não cadastra. Exatamente. Então o usuário ele tem acesso somente ao front-end. Ao back-end está no servidor. Para o usuário ter acesso ao servidor, ele teria que entrar, hackear meu servidor, entrar como administrador, sim. São coisas muito mais complexas, outras coisas de segurança, nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. Mas para a gente verificar se o usuário está tentando burlar o nosso sistema através do front-end, se não tem nenhuma falha de segurança, o que eu preciso verificar? Se o que está vindo do front-end é igual ao do back-end. Porque no back-end eu tenho certeza absoluta de que aqueles dados estão íntegros. Que ninguém pode modificar os dados do meu back-end. Então, isso é uma das. A gente vai ter que fazer isso, tanto para o usuário quanto para as categorias. Porque nas categorias ele pode fazer a mesma coisa. Inspecionar, vou vir aqui, categorias. Então, aqui o select, ele não tem lá option, value 1 e value 2. Se eu trocar o Java aqui para value 3, ele vai cadastrar isso daqui como uma outra categoria. Então, o que a gente vai ter que verificar? Se o ID dessa categoria é um ID de uma categoria que ele tem. Ok? E a gente vai ter que verificar também se o valor do usuário que está vindo do front-end é igual ao valor do back-end. Ok. E a gente tem que fazer Essa também comparação certinho. redirecionar, porque quando a gente tá nessa tela aqui e a gente cadastra um livro, deixa eu só dar um F5 porque eu não sei se vai estar bugado. Java, David Kopek, de Java. Cadastrar, ele me manda para essa tela. Eu não quero vir para essa tela, eu quero voltar aqui para Pythonando e me mostrar o livro cadastrado. Então, o que nós vamos fazer? Falta um botão aqui do lado de salvar, quero colocar um botão para excluir livro. Me lembra disso, Ricardo. Ok, ok, vou pôr aqui nos nossos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, em vez de retornar esse HTTP response, eu vou retornar um redirect. Ou seja, eu vou redirecionar. Redirect. Aqui o meu VS Code importa para mim, mas é só aqui, ó. É from Django.shortcuts import redirect, tá? E para onde que eu vou redirecionar? Para /livro /home. /livro /home. E se o formulário for inválido? Aí a gente pensa nisso depois. A gente não trata por hoje porque não vai dar tempo. Então vou cadastrar um outro livro. Python. Python. Autor, David Kopek. Esse David Kopek faz livro de tudo. Cadastrar. Ele me mandou... Ah, tá. Aqui ele mandou para /livro /home. Ou seja, ele repetiu /livro duas vezes. Por quê? A forma que eu coloquei aqui, o que o Django faz? Se eu não coloco a URL absoluta, o que é uma URL absoluta? Uma URL que começa com barra. Ou seja, se a minha URL começa com barra, ele vai pegar do começo, isso daqui vai ser a URL inteira. Ou seja, independente de onde a gente esteja, por exemplo, se a gente está lá em /livro, /home, /teste, qualquer coisa, /1, alguma coisa. Se a gente redireciona para /livro /home, o que ele vai fazer? Ele vai apagar isso daqui tudo e colocar /livro /home. Mas agora, se eu não coloco uma URL absoluta, ou seja, se essa barra não vem aqui no começo, se eu tô lá naquela URL louca, /livro /home /teste /2, ele não vai partir do início em /livro. Ele vai acrescentar isso daqui na URL, ou seja, vai fazer /livro /home. Então eu tenho que colocar aqui URL absoluta.
Vamos voltar lá. Pythonando. Cadastrar. Vamos colocar aqui um livro qualquer. Vixe, tô sem ideia de livro já. Django básico. Põe aí, ó. Python fluente, põe aí. Python full. Boa ideia, David Kopek. Categoria Python. Agora, quando eu cadastrar, teoricamente ele vai mandar para a página aqui e já me mostra o livro aqui, ó. Perfeito? Ok. Show de bola. Tá. Foi uma aula bem, assim, entre aspas, complexa, né? Bastante coisa que a gente nunca tinha intensa, visto mas antes. Foi boa. A gente viu pouca coisa, a gente fez pouca coisa, basicamente uma aula inteira só para salvar um formulário, mas porque a maior parte da aula não foi fazendo, e sim explicando, porque é um conceito um pouco mais complexo para quem está iniciando. Então, o que é importante Valeu a pena demais. o que é importante vocês fixarem dessa aula? Essa questão do método init, da gente estar sobrescrevendo o init lá do model form, do base model form, que é essa classe aqui, e também nós temos aqui que a gente pode acessar o form.fields. O que é o form.fields? O que é um widget? O que é uma carry set? O que é um initial? Isso daqui são os conhecimentos mais importantes da aula de hoje. E também fica para a próxima aula a fazer a questão de segurança. Hoje não vai dar tempo, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, às 4 horas. Não vai dar tempo da gente tratar essa questão de segurança. Mas, basicamente, aqui, eu e o Ricardo já conversamos aqui como que funciona essa questão de segurança. A gente vai ter que verificar a integridade. Ou seja, se os dados do front-end que estão vindo é igual aos dados do back-end. Se forem iguais, é porque tá tudo certo. Se não for, é porque o usuário tentou burlar. Ou seja, a gente não faz o cadastro de livro e manda uma mensagem vermelho para ele. Ok? Ok, show de bola. Perfeito. Então, acho que é isso a aula de hoje, né? Ou tem mais alguma coisa para falar, Ricardo? Alguma sugestão, alguma coisa? Não, tá tranquilo, foi O resto ótimo. tá tudo funcionando, Só né? agradecer mais uma vez sua aula de novo aí. Imagina. Então, ó, o que fica para a próxima aula? Pra gente não esquecer. É questão de segurança e o botão de excluir livro, que eu esqueci. Porque, pô, agora me deu vontade, tem um monte de livro aqui cadastrado. Deu vontade de excluir o livro aqui, não tem opção. Aí depois Eu vou anotar no nossas tarefas aqui, eu te mando depois. Tá, beleza. Aí depois a gente coloca a imagem dos livros, aí... Ah, tem que fazer cadastro de empréstimo também, cadastro de categorias. A gente vai ter que fazer bastante formulário daqui pra frente. Mas agora, como a gente já viu como que um formulário funciona, fica fácil pra gente trabalhar. Ok? Sem dúvida. Então é isso, Ok, beleza. Caio, obrigado. Tchau, tchau, Ricardo. Falou, pessoal. Até mais e um abraço pra todo mundo.